Vão anotando essas frases sobre o amor, tá? O amor é uma tarefa esforçada. Só isso aqui? O que é o amor? Não é sentimento, eu né? Eu te amo tanto, Navi, meu coração chega a doer. Vai caçar o que fazer. Isso não é amor. Entendeu? Isso é papo furado, como diz um amigo nosso. É, papo furado. Nós vamos fazer um vídeo, inclusive, startando. Beijo, Ramon. Te amo. Tratando assim, papo furado, isso vai ser. O amor é uma tarefa. Só isso já muda. Não sentimento. O amor é uma tarefa esforçada de melhora pessoal durante o qual se burilam seus defeitos próprios e os defeitos que afetam o outro cônjuge. Eu acho que vale a pena agora, só uma das pessoas que me procuraram essa semana, não vou obviamente citar nomes, então ela me procurou por quê? Porque o marido dela estava extremamente estressado, estava assim, com muita grosseria com ela, e ela estava estranhando, ela tem mais de 30 anos de casada, e ela estava se sentindo muito mal com isso. Isso aconteceu mais ou menos nos últimos 2 meses. E aí ela dizia, o que está acontecendo? Porque imagina, ele agora tá grosseiro, tá falando umas coisas estranhas. Enfim, ele é colérico, né? Ela me parece um pouco sanguínea ou melancólica. E o que estava acontecendo? Ela estava dando muito atenção para as filhas, como deve ser, mas não estava dando atenção para ele, que ele quereria. Ele estava se sentindo meio que posto de lado. Olha que coisa, né, que pode acontecer. E ela já queria botar a boca no trombone, já queria brigar, já queria falar, como é que é isso, não sei o quê. E aí nós conversamos e dissemos para ela, fica em silêncio. Quando ele chegar, converse com ele, normal, mas não toque no assunto. E vá dando esse carinho para ele, essa atenção para ele. E aí foi impressionante, porque em 3 dias ele era outro homem. E ela disse que entendeu isso, que ela precisava, naquele momento, provar o amor dela por ele. E às vezes sem nem que fosse, era sem um toque, mas era com manifestação, era com atitude. Era naquele momento que ele não estava bem, ela se calar. E não ela colocar ele contra a parede e já perguntar o que estava acontecendo. Isso é amor. E vamos lá, não vamos confundir que não precisa manifestar. Gente, homens, sobretudo, nós temos uma grande dificuldade. O amor passa sim por um ato de vontade, mas passa por uma manifestação. Então, eu tenho uma obrigação moral de dizer para ela que eu amo ela todos os dias, todos os momentos que for possível. É tão bom. Homens, muitos problemas se resolvem com uma palavra de carinho e de afeto. Às vezes a mulher tá insuportável, a mulher é meio insuportável às vezes, né? Ela tá assim, diga para ela que você a ama. Porque para nós homens, o amor é sobretudo manifestado em gestos, em atos concretos. Então, o amor para nós homens é que a casa esteja ordenada, é que a mulher se esforce para... Então, por exemplo, eu falo sempre para ela, quando ela se preocupa comigo, ou com a minha dieta, e é uma coisa constante, dieta, eu digo para ela, isso é para mim a manifestação de amor, mais do que ela dizer eu te amo, mas... também tem que ser dito. Então, o amor também tem que ser expressado em palavras. Não adianta querer fugir disso. E a mulher, às vezes, mais do que alguma coisa concreta, ela quer ouvir, ela quer sentir o ser amada pelo homem. É claro que isso, gente, é mais ou menos no geral. Obviamente vão ter exceções e tudo, porque tem mulheres que são mais secas e tudo. Mas o gênero feminino, ele é mais dado a querer receber carinho. E o gênero masculino, ele gosta de provar o amor através de atitudes, através de coisas, através de manifestações mesmo, assim, mas no que diz respeito a questões concretas, muito mais do que sentimento. Claro. Agora eu queria entrar aqui, é um trecho um pouco mais longo do livro. Eu li ontem à noite, e achei bastante interessante nesse mesmo livro, As Crises Conjugais, e ele cita alguns estudos para poder pautar a tese dele, estudos de pessoas não católicas, inclusive. E ele cita aqui, a psicoterapeuta americana Judith Wallenstein, judia, acompanha há 25 anos casos de 131 filhos de pais separados. Nossa. Na sua maior parte da infância até a idade adulta. Então o que ela fez? Começou a se dar conta dessa epidemia de divórcio que ele trata nesse livro e que foi destruindo as famílias. Ele começou a acompanhar filhos de pais separados. E também depois ela acompanhou o filho de pais não separados para ver o resultado. E aqui é interessante, eu vou ler só um trecho, porque é bem longo, mas é bem interessante. Ela diz assim,
Ao comentar os chavões tão... primeiro vem a citação dele. Ao comentar os chavões tão difundidos que o amor acabou, muitas vezes O amor acabou, isso. vamos separar, é isso. De que um casal já não pode permanecer unido sem amor. A autor afirma, sem receio de chocar os novos bem-pensantes do politicamente correto. Aí vem a citação dela, que eu acho bastante interessante. O amor, ora o amor. De que amor estamos falando? O meu estudo mostra que muitas famílias que permanecem unidas não são abençoadas pelo cupido, mas pelo bom senso. Acredito que a maioria das separações poderia ser evitada se não fosse a cultura do divórcio. E aí ela continua. Eu vou ler um trechinho longo, nós vamos colocar, depois nós vamos comentar, mas vale a pena. Há casamentos em que o amor acabou, mas que não são tão caóticos ou explosivos que a convivência seja intolerável. Milhões e milhões de pessoas encontram-se nessa situação. Não amam, mas também não odeiam seu companheiro. Essa é a diferença. Aí vem o mais importante. Não raro, a separação traz mais angústias ao homem e à mulher do que um casamento morno. Nossa! Então aquele que acha que meu casamento, meu amor, terminou o amor, então vamos separar, traz muito mais angústia essa separação do que esse casamento morno e tíbio. Vários homens e mulheres que compartilham uniões infelizes ficariam surpresos ao saber que seus filhos estão relativamente contentes. Aqui entra outra questão do amor. Isso aí, na verdade, é a pessoa fechar as portas para o egoísmo, né? Porque quando eu falo que eu não amo mais e que eu quero me separar, aonde que ficam meus filhos nisso? Aonde que fica o meu próprio marido, o qual, diante de Deus, eu prometi fidelidade? A destruição da separação, que é esse amor acabou, então é melhor separar, vai nos filhos. E ela termina. Enfatizo, um dos pontos mais interessantes do meu trabalho foi descobrir que para as crianças, pouco importa se papai ou mamãe dormem na mesma cama. O que conta é que se mantenham juntos. Aí ela termina. Por isso, acho sinceramente que casais que vivem uma situação conjugal tíbia, sem amor, deveriam considerar seriamente a possibilidade de continuar juntos pelo bem dos seus filhos. Nossa. Aqui a gente chega a uma conclusão também, amor. Aquilo que o Dr. Plínio dizia, ela é a capacidade de sofrer com alegria. Então, que amor é esse que acaba? Se nós estamos juntos, podemos passar por um momento de tibieza, como se passa na vida espiritual com Deus. Sim, altos e baixos. De períodos mornos, pode ser que aconteça. Mas eu tenho que mirar algo mais alto, que pode, nesse momento de tibieza, vai me manter junto. Isso é amor. Por isso que eu disse, a gente, naquela introdução, dizendo, olha, como assim você não sente mais meu amor, se nós estamos juntos? Por isso que é fundamental que o centro do meu casamento seja Deus e não eu mesma. Porque é só Deus que, através da graça, da oração, de uma vida de piedade bem levada, é que vai me mostrar o valor desse amor verdadeiro, que não tem absolutamente nada a ver com esse tipo de egoísmo, que acabou, não sei o que, eu tô sofrendo, meu Deus. Não. A visão do sofrimento aqui tá errada e a visão do amor também tá errada. E aí uma frase que você gostou, que eu te li muito, ontem à noite eu li, você gostou muito, que é assim, o amor sensível, que é esse amor que a gente estava falando, e o matrimônio são coisas muito diferentes. Amor sensível e matrimônio são coisas diferentes. Eu duvido que você nunca ouviu isso, porque eu nunca tinha ouvido. E aí nós vamos chegar na conclusão do vídeo. O Dr. Plínio era muito sábio, né? Inclusive o Dr. Plínio pensou em casar-se numa época, antes de decidir em continuar leigo, inteiramente consagrado à igreja. E ele dizia assim, eu comecei a olhar os jovens, isso nós ouvimos numa reunião poucos dias atrás com o Padre Luiz Francisco. E eu olhava os jovens no período do namoro e ficavam vendo e aquele romantismo, aquela coisa que o coração batia mais forte, aquele negócio. E eu dizia assim, naturalmente esse namoro vai dar em relacionamento, que depois vai dar em matrimônio. Será que eles acham? Basta eles pararem um pouquinho e olharem para os pais, para os avós, para os tios, para os amigos, para os parentes. Será que eles acham que o matrimônio deles vai ser diferente? E aí eu conversando com um padre muito experiente em matéria de matrimônio, esses dias atrás, eu contei isso pra ele, ele falou assim, não é que eles acham, esse padre dizia, é que eles têm certeza que vai ser diferente. Eu dizia, padre, mas mesmo assim, nós temos que falar, o padre dizia, obrigação nossa, moral, avisar, olha, não é esse mar de rosas. Não é que não vai ter alegria, gente, todo mundo fala que eu às vezes sou meio
tétrico. Não é isso, é que eu não preciso ficar falando de alegrias aqui. Porque... Ninguém precisa se preparar para ser alegre, gente. A gente precisa se preparar para aguentar bem os sofrimentos que Deus nos envia. E que esse sofrimento, ele não tem como não existir, nem para você, nem para mim, nem para a humanidade inteira, nem para os solteiros, casados, religiosos. O nosso caminho é o de cruz, porque foi o caminho antes traçado por nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, o nosso exemplo. Então, ninguém precisa falar assim, ó, vamos nos preparar agora para a gente ser feliz demais. Não, a gente precisa se preparar para a dificuldade, que é o que a nossa natureza, que é descendente do pecado original, não quer. E que, na verdade, esteja a todo momento tentando fugir, que é da cruz, do sofrimento. Então, quando o Fernando fala isso, é que nós estamos aqui querendo conversar sobre como você vai conseguir passar pelas dificuldades no seu casamento e saber que o verdadeiro amor é a perpetuidade deste casamento. Não é que você terminou o amor e acabou tudo e aí você vai tocar a vida, não. E como que no dia a dia eu vou conseguir manter esse amor? Porque esse amor verdadeiro, ele só vai existir se você passar pelas dificuldades do dia a dia. Como esse exemplo que eu contei dessa pessoa que nós conversamos e ela deu essa atenção para o esposo ficou bem, ela também, e foi um ato de amor. É isso. E para encerrar, a frase que ela inclusive pediu para encerrar, ele vai tratando aqui nesse livro sobre o divórcio, sobre essas coisas, e aí ele comenta assim: todas essas sombras que acabamos de ver, a situação do mundo atual com os matrimônios, pairando ameaçadora sobre o destino das gerações inteiras e da própria sociedade, só podem ressaltar o valor do matrimônio indissolúvel, que é a única manifestação digna do nome amor. É isso. Então, a manifestação digna do nome amor é essa indissolubilidade que faz com que amor nunca acaba. Porque amor é o compromisso que eu assumi de ir junto com ela para o céu, de levarmos nossos filhos para o céu, seja como for. Isso é amor. E esse amor, ele não acaba. Exatamente. Olha, fiquem com Deus, rezem, cuidem do seu tesouro, que é a sua família, compartilham, deixe o seu like, faça os seus comentários, dê as suas sugestões, que nós precisamos muito de vocês para continuar esse apostolado. Um super abraço a todos, muita força, muita fé. Salve Maria! Salve Maria!